Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, da parte do nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui incomodado nesta tarde pelo Espírito Santo do Senhor a falar sobre poder. Então, o tema desse sermão, desta mensagem, é o poder de Jesus. O texto é Marcos 16, do 14 ao 18, que nos diz assim: graça e paz, viu? Deus abençoe. Esse texto, na visão de Marcos, ele é chamado de a grande comissão, que diz assim: por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem, e em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Queridos, é maravilhoso estarmos diante da palavra do Senhor e deixar que a palavra de Deus, como diz ela mesma, falar aos nossos corações. Então, nós temos aqui a grande comissão no relato do evangelista Marcos. Do ponto de vista deste evangelista, Jesus já estava ressurreto, isto é, ressuscitado, já tinha passado em revista os discípulos e se encontrado com muitos. Agora chegou a vez dos 11, porque eram 12, mas um se suicidou. Ficou mal porque o tinha traído, uma pessoa do bem, uma pessoa tão boa que lhe ensinou muitas coisas, e se suicidou. Então, porque não devia haver dúvidas nos aprendizes, nos escolhidos, e agora um penúltimo discurso antes da sua ascensão. Quer dizer, esses passaram 3 anos com Jesus, no treino, na escola, no seminário de teologia, aprendendo com ele, sendo ensinado pelo próprio mestre. Já pensou se nós tivéssemos tido esta grande e importante oportunidade? Então Jesus volta ao céu para junto do Pai, diz o versículo 20. Versículo 19 do texto. Então, meus queridos, aqui Jesus, depois de aparecer a muitos, porque o capítulo anterior, 16, falar sobre a ressurreição, e depois Jesus aparece depois de sua ressurreição, no verso 9 em diante, depois até chegar na grande comissão e na ascensão. Agora chegou a hora e a vez dos discípulos, daqueles que estavam ali, lado a lado com ele, ouvindo a sua voz, ou seja, dos 11 em particular. O mestre passa-lhes em rosto a incredulidade e dureza
dos seus corações. Aquela dureza, aquela incredulidade exacerbada deles, e o coração de pedra que contribuiu para não crerem na sua tão ensinada ressurreição, tão batida na tecla, de tecla em tecla a todo momento, para que os seus ensinos penetrassem e no seu entendimento, no seu conhecimento e ficasse gravada nos seus corações. Então, nesse interim, ele ordenou a pregação ao mundo todo, a toda criatura, não só aqui na Jerusalém, na São Bernardo, ou aí na sua cidade, onde você está, no seu bairro, né? Mas no mundo todo. Ele deu essa ordem imperativa para a fé dos ouvintes, que, além de crer, teriam que se batizar. Então, através da pregação, através do Evangelho, através do ensino, as pessoas passam a crer, como eu e você, e como você também que está me ouvindo aí, que ainda não teve essa experiência, pode ter ao estar aí ouvindo Deus me usar através da rede social, do Facebook, ou do YouTube, através do som da minha voz, né? Então, além de crer, tinha que se batizar. Não basta dizer que crê, né? Tem que testemunhar isso com uma profissão de fé autêntica. Tem que se batizar. Né? Deixar que se cumpra toda a justiça de Deus. Então, essa profissão de fé é autêntica. E ele garantiu que os sinais seguiam os da fé, né? Os crentes, os que creem. Em seu nome, claro, os demônios seriam expulsos e que falaríamos novas línguas. Está aí cumprindo Atos 1:8, de receber virtude, o poder, o batismo do Espírito Santo, para sermos testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É para isso que o Espírito Santo nos reveste de poder, nos faz pleno de poder, nos batiza com o Espírito Santo, nos sela com um dos dons espirituais, né? Dom de sabedoria, dom do conhecimento, discernir espírito, interpretar a língua, profecia, cura. E, como é que diz o outro? Discernir espíritos. Ferramentas que Deus dá à igreja para que a igreja esteja apta para pregar o Evangelho com sinais e com maravilha. Então, pegaríamos em serpentes e se bebêssemos alguma substância mortífera, não causaria dano algum, e a imposição das mãos traria a cura aos enfermos de uma forma geral, de uma forma indiscriminada, sem se importar qual é a enfermidade, qual é o mal, se é câncer, se é AIDS, ou se qualquer enfermidade, crônica ou não crônica, né? Doenças também da alma, doenças de opressão, de possessão, né? Então, aí, Deus, depois dessa conversa, foi recebido no céu e assentou-se com Deus. Em seguida, os discípulos saíram pregando por toda parte, Jesus cooperando com eles e confirmando a palavra com sinais e maravilhas os acompanhavam, me acompanha, vai acompanhar você também, no nome de Jesus. Então, eu quero falar das minhas próprias experiências desde o final de 1993. Eu me batizei nas águas no dia 15 de novembro de 93. Foi o meu grito de liberdade, né? Quando recebi Jesus no meu coração, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e suficiente Salvador da minha alma. Bem nessa época eu estava acometido de um olho de peixe debaixo do pé, mas rogando a Deus a cura, em nome de Jesus, foi removido o caroço, sem falar que eu estava oprimido e Jesus me libertou também no momento em que eu resolvi entregar minha vida
a Jesus Cristo. Depois foi a vez de um apendicite, foi horrível, né? A sensação de desinteria e ânsia de vômito a noite toda, mas nada disso aconteceu. Não era nem desinteria e nem era vontade de vomitar. Era um alarme falso, né? Era a tal apendicite. Orei com franqueza e assim não fui cirurgiado pelo médico. Todo mundo sabe que esse negócio de apendicite é cirurgia. Então, meu querido, qualquer dificuldade que você tiver, dê prioridade a Jesus. Deixe Jesus fazer a cirurgia, ele faz sem corte, ele não corta você, ele não costura você, ele faz sem dor, né? Dê prioridade, ore a ele pelo seu problema, pela sua situação. Depois, um joelho deslocado, orando, Deus devolveu ao lugar. Lembro-me que nesse dia deu até bombeiros, né? A rótula do joelho ficou na lateral da perna, aí a dor foi horrível. Então, a primeira necessidade para o poder é a fé. Nós vimos aí no verso 14, né? Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Como as mulheres, né? Que falaram que viram Jesus, mas eles não acreditaram. Então, a primeira necessidade para o poder é crer. Não ser incrédulo, mas crente. Principalmente você que já está com ele em comunhão, em vivência cristã, já está discipulado, já foi discipulado, crê na sua ressurreição, né? A ressurreição dispensa tudo. Então eu vi Deus expelir demônios e queimar o demônio com a sua palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é fogo, né? Vi curas e transformações espetaculares nesses 26 anos de vivência cristã. Vi Deus desbaratar exército do mal, poderes, destronar o reino das trevas. Eu vi Deus manifestar a sua glória. Eu vi Deus expelir demônios, expelir doenças. Eu vi Deus me ungir com grande intensidade. Então, isso é o que eu digo, é a primeira necessidade para o poder, é você crer. E a segunda necessidade é falar o Evangelho, né? Aí do verso 15 ao 16, Jesus disse assim: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então é necessário, queridos, toda sorte de milagres vão acontecer. O povo verá o agir de Deus, verá Jesus na nossa vida, na tua vida. Acontecerão coisas extraordinárias, coisas surpreendentes nas nossas vidas, na tua vida. Eu vi Jesus desbaratar inimigos. O diabo se apossou de um colega de trabalho para que eu fosse tirado do emprego, para que eu perdesse o meu emprego. Então Deus me fez jejuar e orar, e eu fui vitorioso. Ele, o moço usado pelo mal, foi o perdedor. Em Cristo nós triunfamos, e muitas outras batalhas que não cabe aqui contar, o tempo não permitiria. É aquela mesma história de Esther, do tio de Esther, aquele negócio de jejuar, e o inimigo que fez a forca para intentar contra o servo de Deus foi quem fez uso daquela forca. Então confie no poder de Deus, né? Confie no poder de Deus
em todo o tempo. Então, há essa necessidade de evangelizar, de compartilhar, né, essa palavra de Deus. Então, divulgar, compartilhar. Você multiplica o reino dos céus, pessoas vão crer pelo seu testemunho, pela pregação. João 10:17. Deixa eu ver o que diz aqui em João 10:17. João 10:17, é isso? Eu devia ter concluído antes. Não é isso, não é aquele verso que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação. Se não fosse a pregação da minha vida, eu ainda continuaria crendo como eu cria antes, em qualquer coisa, de qualquer jeito. Então, ouvindo a palavra, pessoas vão crer e ser batizadas. Ouvindo a pregação. Além de mim, vi Deus transformar vidas que vinham à igreja aos pedaços, aos frangalhos humanos. Vi Deus transformar drogados, viciados, etc. Deus escreve uma nova vida. Né? Vi Ele abrir cadeias, calabouços, em apenas 26 anos de fé, de caminhada com Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é o que Jesus faz na vida da pessoa que se entrega a Ele de todo o coração, de corpo, alma e espírito. Então, e a terceira necessidade é os sinais. Os sinais estarão presentes no verso 17. Vamos voltar lá, Marcos. 17, que diz assim: sinais, e estes sinais acompanharão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, toda sorte de milagres vão acontecer. O povo verá o agir de Deus. Acontecerão coisas extraordinárias, né? Coisas extraordinárias. Então, queridos, concluindo, sem falar que ele me advogou uma causa na justiça, que me adveio a maior abastança, né? Realizei um sonho de ter um lugar, um abrigo, uma casa, né? Tudo foi Deus. Ele advogou uma causa na empresa que trabalhei em Jacobina, Bahia, e naquele tempo foi dinheiro. Eu sei que tinha muito zero, era no tempo do Cruzeiro, que só tinha zero, mas foi bênção. Foi bênção. Então, meus caros, os que ouvem e veem essa palavra, essa mensagem hoje, Deus te fala através deste simples pastor para te levar a uma nova vida, a um novo conceito de vida, de poder, imbuído do Espírito do Senhor Jesus. No verso 19, ele continua garantindo o poder que vai agir. Ele irá cooperar para que tudo isso aconteça. E ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Então, cooperar para que tudo isso aconteça. Não importa se é enfermidade, se é vício, se é possessão do diabo sobre a vida. Não importa se é um caos. O que importa é a fé depositada nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então você tem essa fé. Então levante-se, fique de pé. Largue a cadeira, solte a escora, a bengala, a muleta, ele te cura, agora no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que você seja grandemente
abençoado na sua vida e que você permita que Jesus transforme a sua vida, escreva uma nova vida para você, Ele vire e escreva uma página nova na sua vida. Em nome de Jesus, tá bom?